Então, eu vim com a primeira ideia de pelo menos passar uma pequena mensagem que eu estava estudando aqui e passar para vocês, caso esse tempo de hoje, o coronavírus, a crise que está tendo aí na parte mundial, né, afetando todos. E eu estudando um pouco, vendo aqui livro de Jeremias, livro de Paulo, né, o Novo Testamento, o Velho Testamento. Eu queria só passar algumas coisas que eu aprendi, né, nesse pequeno intervalo aqui. Sei que lá fora está um caos, todo mundo sabe. Sei que vai vir tempos, se hoje está difícil, vai vir tempos piores ainda. Mas uma coisa que eu creio e acredito, que se nós estivermos firme e com nossos pensamentos totalmente voltados a Deus, nós vamos passar essa tribulação, essa perseguição, vamos dizer assim, perseguição de doença, né? Essa praga, nós vamos passar ainda muito bem e protegido. Igual na época de Moisés. Os egípcios, todos foram afetados pelas 10 pragas. Mas quando Deus falou para eles, na última, entra para a tua casa, faça um jantar, mata um cordeiro para a família e passa o sangue no umbral das portas, quem estiver dentro da casa vai ser salvo. E quem estiver fora, por mais que seja judeu ou egípcio, iria morrer. Então eu creio que se nós estivermos aliançados e dentro da palavra de Deus, nós seremos protegidos e seremos alcançados, né, pelas mãos de Deus. Eu estava aqui estudando e estava vendo aqui algumas mensagens, né, alguns versículos na Bíblia, e eu fiquei pensando o seguinte: nós estamos cheios hoje do Espírito Santo? Há uma mensagem que eu trouxe na igreja, acho que no fim do ano passado, perguntando para todos: será que nós estamos hoje cheios do Espírito Santo? Será que nós podemos dizer que eu verdadeiramente estou cheio do Espírito Santo? Eu vou dar um exemplo clássico que eu falo. Ele está em Juízes 16:20, que diz assim, esse versículo: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Se você for perceber depois, se vocês forem ler a Bíblia, alguns versículos depois ou antes, vocês vão ver que o Sansão, ele deixou a grandeza, a força que ele tinha sobressair com o poder de Deus. Então, toda vez que nós colocamos as nossas forças, os nossos conhecimentos acima de Deus, alguma forma nós vamos ficar sem a presença sem a presença do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, ele nasceu de uma mãe estéril, seus pais o abençoaram, falando que ele seria usado por Deus. Desde pequeno ele já foi usado por Deus. Tinha uma força sobrenatural que vinha do Senhor. E além do mais, ele de toda a força que ele tinha, mesmo assim ele fez uma aliança errada. Ele falou que não devia, e por causa dele ter falado o que não devia, ele perdeu a presença de Deus. Há uma coisa que eu queria que vocês entendessem e vocês guardassem, que nós não devemos desprezar os dias das coisas pequenas, porque um dia essas coisas vão se tornar grandes. Eu vou até repetir: não despreze os dias das coisas pequenas, porque um dia elas vão se tornar grandes, por um simples motivo. Se você fala algo que Deus falou para você, e Ele disse não fale, e você falar, certamente, por mais que seja inofensivo, futuramente vai te dar problema. E tudo que nós fazemos por nossa vontade, amanhã nós vamos ter as consequências deles. Sansão não era para falar aquilo que o Senhor tinha dado para ele como segredo. Ele falou, ele caiu em 3. Na quarta ele caiu. 3 vezes ele mentiu. 3 vezes. Só que o pecado, ele sempre começa pequeno. Ele nunca começa grande.
Ele foi mentindo bem pequenininho, foi aumentando, até chegar na verdade. E aí, quando chegou, ele revelou a verdade. Quando ele achou que estava cheio do Espírito Santo, foi aí que ele perdeu a luta e perdeu a visão. Como faz então? Resumindo, como faz então para nós sermos cheios do Espírito Santo? Como faz então nesse caos que está aí o mundo, nós ser cheios da presença do Espírito Santo? Ser cheio da presença do Espírito Santo, eu sempre digo que não é você só falar em línguas, que é bom, que não é você só pular, só você gritar, profetizar, nada disso. Ser cheio da presença do Espírito Santo é você ter o fruto do Espírito Santo. É você ter amor, ter gozo, ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso está em Gálatas 5:22. Ser cheio da presença do Espírito Santo é isso. É você fazer algo que os outros não estão fazendo. Exemplo, o que adianta? Em Jeremias 17:10 diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O que adianta nós, hoje, que a gente está todos praticamente presos dentro de casa, mas o que adianta nesse exato momento nós temos tudo em dinheiro, temos todo o conforto da casa, mas não temos paz? Tem gente que, infelizmente, nesse horário que eu estou passando essa pequena mensagem, tem gente que está se matando. Perdeu tudo, faliu da noite para o dia. Em 24 horas perdeu tudo. O que adianta nós termos tudo, ser um sucesso no serviço, ser um sucesso na escola, ser um sucesso na faculdade, ser um sucesso na igreja, ser muito bem recebido na sua comunidade, no seu bairro, mas ser uma desgraça dentro de casa? Você, infelizmente, você só vai perceber que você perdeu tudo e você só vai perceber que você está sem a presença do Espírito Santo quando chegar num dia como esse, que nós estamos passando hoje de crise, e você não saber para onde vai. Ser cheio da presença do Espírito Santo, eu digo mais uma vez, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é você ser cheio da presença do Espírito Santo. Mas eu sou cheio da presença do Espírito Santo, eu faço tudo isso. Mas por que nós estamos hoje passando por essa provação, então? O que é provação para você? Você tem o que tem passado? Você tem passado de provações. Que tipo de provações são essas? Será que essas provações pode vir de Deus ou não pode vir? Será que Deus quer ensinar algo para mim e para você através das provações? Eu acredito que sim. Eu acredito que através do que está acontecendo hoje, Deus quer moldar o meu coração e quer moldar o seu coração. Deus quer fazer nós enxergarmos além desse caos. Ele quer que nós enxergamos uma esperança, que ainda há esperança para nós. Ele só está dando sinal que ele está voltando. Ele só está dando sinal que um dia eu vou voltar e vou resgatar aqueles que guardaram a minha palavra até o fim. Não adianta, eu sempre falo, não adianta nós estarmos 100% na igreja física mesmo, se a igreja principal está quebrada. Não adianta nós estar num templo cantando, louvando, pulando, pregando, fazendo tudo que é bom para agradar a Deus, mas se o nosso templo mesmo espiritual, ele já está derrubado, já está caído. A palavra de Deus, ela é fantástica. Eu gosto de escutar a palavra de Deus, eu gosto de ler a palavra de Deus, e nós aprendemos com isso. Eu estava agora lendo aqui algumas coisas sobre Paulo, e voltando um pouco no tempo, a gente vê esse personagem marcante do tempo, o apóstolo Paulo, que diretamente ele foi escolhido por Deus, que eu praticamente gosto dele, porque ele falou com muita inteligência, ensinou por experiência e escreveu com sabedoria. Só para você ter uma ideia, o que era Paulo?
a características de Paulo, para você entender. Ele era romano, ele falava hebraico, aramaico, grego e latim. Ele era grande em conhecimento. Porém, a aparência dele era bem frágil. Há uma descrição não oficial em alguns livros que fala que ele tinha 1,50 m, era calvo, a sobrancelha dele era grossa, ele tinha as pernas tortas e tinha uma deficiência visual. Só que se você olhar toda essa aparência, né, quando você junta toda essa característica em uma só pessoa, você vê que isso não destaca positivamente para um indivíduo. Só que tem um porém. Ele é um dos maiores teólogos de todos os tempos da era cristã. E ele foi o fundador, né, que foi que estabeleceu os fundamentos da teologia cristã. Ele foi um viajante incansável. Se você for ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Ele foi um viajante incansável. E se ele podemos calcular ali mais ou menos que ele teve 16 mil. Entenda, ele teve 16 mil quilômetros de viagem, que dá mais ou menos 280 dias de viagem. Tudo isso só para alcançar, sabe o quê? Os não alcançados e fortalecer os que já estavam convertidos. Esse era o Paulo. Esse é o Paulo que eu estou falando que eu gostava. Paulo também ele foi um grande escritor. É só a gente observar na Bíblia que ele preparou um conteúdo de 14 dos 27 livros do Novo Testamento. E mais, ele foi protagonista de 120 dos 260 capítulos do Novo Testamento. Ele foi um plantador de igreja. Ele se destacou nos tempos dos tempos dele. Ele estabeleceu, vamos dizer, se fosse hoje, congregações, naquela época, que era uma época bem difícil, praticamente umas 14 congregações. Ele só não fez mais porque teve muita perseguição, porque ele foi pedrejado, ele foi açoitado, ele fez muita coisa, mas também teve muita coisa que fez ele barrar. Mas mesmo assim, as dificuldades, ele não parou de falar a palavra de Deus. Hoje nós estamos nesse dilema também. Essa doença, essa praga que está aí, está barrando nós, né, de estar na igreja para levar a palavra de Deus. Porém, se nós que somos igreja, estamos cheios da presença do Espírito Santo, isso que eu estou fazendo, eu estou levando a palavra de Deus para vocês. O que vocês estão fazendo, vendo, vocês estão marcando, vocês estão ouvindo e vocês vão levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Outra coisa, juntando tudo que ele fez, ele era uma pessoa grande, só que também ele soube, nos momentos difíceis, sobressair. Entenda comigo, ele foi pedrejado em uma cidade, e daquela cidade que ele foi pedrejado, ele ficou todo sanguentado e foi para uma outra cidade. E junto com Silas, em uma outra ocasião, junto com Silas, ele foi açoitado, foi preso, certo? E foi preso nas maiores prisões daquela época. Mas mesmo assim, ele cantou, ele testemunhou e ele batizou. Ele foi preso em Filipe, ele foi expulso de Bereia, ele foi ridicularizado em Atenas, foi considerado louco em Coríntios, foi apedrejado na Galácia e ainda assim queria pregar em Roma. É linda a história dele. Sabe por que ele queria ainda pregar em Roma? Porque ele nunca deixou de ter o olhar de esperança. Foi esse olhar que fez toda a diferença na vida de Paulo, nos seus escritos e no seu testemunho pessoal. Ele aprendeu a ver a vida com outros olhos e com todo o sofrimento ele foi um vencedor e capaz de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mesmo em crise, sofrimento e calamidade, ele soube passar para nós que vale a pena seguir a Deus. Vale a pena nós seguirmos a Jesus. Vale a pena, por mais que os dias vão vir ainda, muitos dias maus, vale a pena nós guardarmos a nossa fé até o fim. Não desista nesse momento. Não faça aquilo que o teu coração quer fazer. Primeiro escuta a voz de Deus. Escuta o que Ele quer para você.
Escuta que ele só quer o melhor para mim e para você. E a única coisa que ele quer é que nós sejamos obedientes à palavra dele. Fim do ano passado, um médico chinês, ele descobriu, fazendo algumas consultas, descobriu o coronavírus. Só que ninguém deu ouvido para ele. Só foram dar ouvido depois que ele morreu. Depois que ele morreu, o governo da China viu, aquele médico tinha razão. Ele morreu e deixou uma mulher grávida e deixou um filho pequeno. E ninguém, durante a vida dele, ninguém deu a palavra para ele. Ninguém deu crédito à palavra para ele. Mas hoje todo mundo reconhece que ele morreu como um herói. Todo mundo reconhece que ele falou a verdade e que ele, se tivesse escutado ele já no fim do ano passado, as coisas não estariam como estariam hoje. É a mesma coisa nós. Estamos aqui pregando, agora estamos pregando a palavra, mas antes, quando nada tinha essa praga na terra, nós pregávamos a palavra e ninguém dava ouvido. Nós pregávamos, falávamos, Jesus está voltando, Ele está dando sinais na terra, Ele está dando sinais no céu, Ele está dando sinais em todos os lugares, Ele está dando sinais na economia, Ele está dando sinais na igreja, Ele está dando sinais em todos, no céu, na terra e no mar Ele estava dando sinais. E muitos não deram crédito para aqueles que estavam falando a palavra de Deus. Alguns, infelizmente, morreram. Não tiveram a oportunidade, perderam essa oportunidade. Mas você ainda está vivo. Você ainda está ouvindo, mais uma vez, dê crédito hoje à palavra de Deus. Eu só tenho uma coisa para dizer: Ele está voltando. Ele vai voltar. Ele disse, a Bíblia fala que Ele ia vir, Ele veio. E quando Ele veio, Ele disse: eu vou voltar. Ele vai voltar. Ele vai buscar a igreja que estiver firme até o fim. E às vezes firme até o fim vai ser através de choro, de sofrimento, de lamentações, de tristeza, de perda. Mas no final, você e eu podemos dizer: valeu, valeu seguir a Cristo. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu tenho fé, e eu tenho certeza que um dia, que quando nós chegarmos no céu, quando eu e você chegarmos no céu, quando nós vemos face a face Cristo, Ele vai olhar para nós e vai falar assim: valeu, valeu ter morrido por ti, valeu de ter me sacrificado por ti, valeu pela chicotada, valeu todo o sofrimento e toda a humilhação por ti. Tá vendo? Ele vai falar assim para você: tá vendo essa porta? Pode entrar. Aqui não tem mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lamento, não vai ter mais nada disso. Nós vamos encontrar nossos entes queridos, nós vamos encontrar nossas pessoas, irmãos em Cristo. Tudo vai ser maravilhoso. Jesus vai falar para você assim: pode entrar, aqui não vai ter nada disso. Sabe por quê? O céu é todo seu. O céu é meu, o céu é seu, o céu é da sua família. A única coisa que Ele quer, que para você alcançar o céu, é que você aceite Ele. Por mais que agora o povo pode falar para você: aprontou tanto na vida e agora quer ser crente, aprontou tanto na vida e agora quer seguir a Jesus. Melhor agora seguir a Jesus do que morrer e ser perdido para sempre. Não ver a face de Cristo. Jesus está aqui. Ele está aqui comigo. Ele está aqui na minha casa, na minha família. E Ele quer também estar aí na tua casa. Ele quer estar aí para falar para você: ainda dá tempo. Eu não voltei ainda. Eu não voltei para a humanidade, mas eu não voltei só para recolher a sua vida. Eu estou aqui ainda para mudar a sua vida. Eu estou aqui ainda para fazer a sua vida diferente. Eu estou aqui ainda, mesmo dando sinais, e você até o momento não escutou, eu estou aqui ainda para mudar a sua vida.
Cristo quer mudar você. Só basta uma coisa: você aceitar Ele. Você dizer: Jesus, eu aceito você. Eu creio. Eu vou ser um discípulo de verdade seu. E eu vou cumprir o que está escrito em Jeremias 17:10. Eu vou até ler para vocês, para nós terminarmos aqui. Jeremias 17:10 diz assim: Eu sou o Senhor que esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Que você, na hora que você aceitar Jesus, e você que já conhece esse Jesus, que os seus pensamentos e as suas condutas andam junto, sejam a mesma coisa. Se você é cristão dentro da igreja, seja fora, porque agora o mundo está precisando de nós. O mundo agora, eles não vão olhar mais a Bíblia, eles vão ver nós, eles vão ver as nossas atitudes. Tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós pregarmos, o mundo vai seguir. E que nós possamos estar diante da palavra de Deus, que nós possamos estar firmados na palavra de Deus. E que você possa ser de verdade um crente, um discípulo de Jesus, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Que você possa verdadeiramente mudar sua vida radical, porque Ele ainda não voltou. Ele vai voltar. Eu vou repetir mais uma vez. Arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus vai voltar. Ele está na porta, Ele vai voltar. Pode demorar ainda 10 anos, pode demorar 15, 20, 50 anos, mas todos os sinais que Ele falou estão se cumprindo. Então, não perca tempo. Jesus está voltando. Jesus quer não somente levar o povo de Israel, Ele quer levar quer levar minha esposa, quer levar as minhas filhas, quer levar meu genro, meus netos, quer levar minha família toda, mas quer levar a sua família toda. Ainda há tempo de você se arrepender e começar um novo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra direção, não há outro meio de você chegar ao céu se não for através de Jesus. Não há. E não tem como, você que conhece já Cristo, não tem como você ir para o céu se você, dentro da igreja, é cristão e fora da igreja você não é cristão. Conduta e caráter tem que andar junto. Conduta e caráter cristão tem que não somente ser na igreja, tem que ser fora da igreja. É porque fora da igreja você tem que exalar o amor e a presença de Deus que há em você. E aí sim, quando as pessoas verem a sua atitude, as pessoas falarão: esse sim é um homem de Deus, esse sim é uma mulher de Deus. Amém? Eu creio que vocês que escutaram, vocês que ouviram tudo, ouviram parte, eu só vou dizer uma coisa: Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele vai vir para levar eu e você. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar preparados para o fim quando Ele chegar. E em nome de Jesus,